Nessa lição nós vamos falar principalmente aí sobre um evangelista, realmente evangelista na Bíblia, chamado Filipe. Filipe começou como diácono, foi um daqueles escolhidos lá em Atos dos Apóstolos, no início da igreja ali, quando começou, aquelas mulheres gregas começaram a reclamar que não estavam recebendo o alimento como as outras que eram judias legítimas. Então, os apóstolos não escolheram ninguém, disseram para eles, olha, escolham dentre vós, ou seja, entre vocês gregos que estão reclamando, vocês escolham aí dentre vocês 7 homens, e esses homens deverão ter algumas qualidades, deverão ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, inteligência, né? Homens honestos, homens que tenham testemunho tanto do que estão dentro da igreja como do que estão fora da igreja. Escolha esses homens e coloque aí 7 para ajudarem nessa tarefa. E os apóstolos disseram, nós não podemos ficar aí mais servindo as mesas. Nós temos por obrigação, por ofício principal, é estudar a palavra de Deus e orar muito, nos dedicar então à oração e ao estudo da palavra de Deus. Não é tarefa de um líder ficar ocupado em servir mesas, fazendo coisas administrativas. Tem muito líder perdido nisso. Ele passa quase a totalidade do seu tempo cuidando de coisas administrativas, enquanto ele deveria estar estudando a Bíblia, deveria estar orando, jejuando, se dedicando realmente para que possa dar ao povo o alimento espiritual necessário. Então Filipe começa ali como diácono e quando acontece a grande perseguição, que começou exatamente através de Saulo, que depois passa a ser o apóstolo Paulo, então Filipe foge e vai para Samaria. E ali ele começa a pregar o evangelho e milagres, sinais, prodígios começam a acontecer. A Bíblia diz bem claro que o povo via e ouvia os sinais que Filipe fazia. Então ele se convertiu. Quais sinais podem aí ser vistos? Que tipo de sinal pode ser visto? Então, olha só, um aleijado andar, um surdo ouvir, um cego ver, né? Demônio sendo expulso. Tudo são sinais que pode se ver. Estão vendo os sinais. E tinha os sinais também que eles ouviam. Que sinais nós podemos ouvir? Aí, uma profecia, dom de línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, são coisas que se ouvem. Então, tem sinais que nós vemos e tem sinais que nós ouvimos. Então, a Bíblia diz, por que eles se convertiam? Porque multidões se convertiam. Porque havia tanta alegria ali no meio daquele povo. Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha só. Então, o evangelho é pregado assim. Atos dos Apóstolos, esse é o padrão. As multidões então vinham, Filipe pregava, elas se convertiam. Mas havia um grande problema ali. Multidões se convertiam, havia alegria, mas eles não eram batizados com o Espírito Santo. Filipe não tinha aquela aptidão para orar para as pessoas, para que elas recebessem o batismo com o Espírito Santo. Então, lá em Jerusalém, os apóstolos ficaram sabendo daquele grande resultado da pregação do Evangelho em Samaria, através de Filipe. Mas eles ficaram sabendo também que aqueles crentes novos, convertidos, estavam ali, mas não eram batizados com o Espírito Santo. E eles sabiam da urgência do batismo com o Espírito Santo. Muita gente hoje parece que não percebe a urgência de haver o batismo com o Espírito Santo. Então, o Evangelho ficaria parado ali só na cidade. Precisava expandir, as pessoas precisavam pregar o Evangelho, precisavam saber corretamente o verdadeiro Evangelho. Eles precisavam ser batizados com o Espírito Santo. Precisavam de maior intimidade com o Espírito Santo e precisavam do revestimento de poder para transmitir o Evangelho a outras pessoas. Então, era urgente. Mandaram então, foram enviados. Os melhores que tinham eram quem? Pedro e João. Enviaram Pedro e João para lá. Pedro e João chegando lá, então oraram por eles, impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então foi uma coisa maravilhosa. Veja só que aquela cidade era uma cidade entregue às coisas ruins, ao espiritismo. Havia ali um mágico,
né? Simão mágico, e enganava todos com a sua mágica. Era conhecido ali como uma grande personalidade, era adorado, temido por todos. Mas Filipe chegou ali e os milagres confrontaram o poder de Satanás que estava naquele homem. Filipe pregando e tendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres no seu ministério, confrontou as forças de Satanás que foram vencidas. E houve então muitas conversões ali. Então houve o batismo com o Espírito Santo. Sabemos então desse homem que era usado por demônios, que estava ali. Ele, vendo o batismo com o Espírito Santo, ficou maravilhado, queria comprar, né? E Pedro então explica para ele que as coisas de Deus não se compram com dinheiro. As coisas de Deus se recebem pela graça de Deus. E são coisas maravilhosíssimas, não são feitas para se ganhar dinheiro. Então ele diz, orem vocês por mim, né? Então ele pede oração. Um verdadeiro, um legítimo evangelista é assim. Ele prega e sinais, prodígios, maravilhas acontecem no seu ministério. Nós sabemos que Filipe tinha também uma família exemplar. Era um homem que ensinava aos seus filhos a palavra de Deus. E era um exemplo para os seus filhos. Tanto é que se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, quando já Filipe está morando em Cesareia, depois de ele ter pregado aquele primeiro-ministro da rainha da Etiópia, depois que ele foi para Azoto, né? Depois que ele vai então para Cesareia, e ali nós vemos que quando Paulo passa ali, vai à casa de Filipe, e lá Filipe tem 4 filhas que profetizavam, veja só, e 4 filhas virgens, que é muito difícil hoje a gente ver, né? Um pai que tem 4 filhas virgens, já é dificílimo, e um pai que tem 4 filhas virgens e que todas têm o dom de profecia. Olha só, imagine um pai que ficava ali satisfeito, que ficava alegre de ter uma família dessa, que é dificílimo hoje um pai ter 4 filhas virgens, e mais difícil ainda, que essas 4 filhas, elas busquem a Deus, tenham comunhão com Deus, sejam usadas por Deus e algum dom do Espírito Santo. É quase impossível achar uma família desse jeito hoje. Então veja só que exemplo, né? Filipe é um exemplo, tanto de homem usado por Deus tremendamente, o evangelista de Deus, como também de um pai de família exemplar. Então devemos prestar atenção e saber que o evangelista não é apenas um título de evangelista, mas não, é um ministério. Então existe a diferença. Hoje existe aí tantos evangelistas que de evangelista não tem nada. Mas existem os legítimos, que às vezes não tem nem o nome de evangelista, às vezes nem de diácono. Estão por aí, pregando o evangelho, ganhando as almas. São pessoas apaixonadas por almas, que Deus levantou, deu o ministério. Falta a igreja confirmar esse ministério. Tem uma dúvida que muita gente tem aí, é que se alguém se desviou, tinha um dom do Espírito Santo, se desviou do evangelho, será que quando ele reconcilia, volta esse dom, ou ele recebe outro tipo de dom? Então veja só, Deus não é como nós muitas vezes não perdoamos as pessoas, mas se a pessoa reconciliou, ele se arrependeu e pediu perdão. Quando esse arrependimento é realmente verdadeiro, é legítimo, o que acontece? Tudo volta ao normal. Deus esqueceu os pecados, perdoou. A pessoa era batizada com o Espírito Santo, pode ver, quando ele vem reconciliar, já começa a falar em línguas novamente. O dom que existia está ali. Deus não vai tomar. Deus quer usar aquela pessoa. Ele sabe que ele sabe ser usado, quer ser usado, pode ser usado. Outra coisa que muitos perguntam, se pastores são evangelistas. Não. Pastor é pastor, evangelista é evangelista. Mas por causa dessa organização humana, muitas vezes os evangelistas estão aí dirigindo igreja, né? E então são chamados pastores. Mas não tem nada a ver com o ministério dado por Cristo. Tem muito pastor que não é pastor, ministério dado por Cristo. Tem muito evangelista que não é evangelista, ministério dado por Cristo. Então, existem lá a organização da igreja, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores.
Mas existe uma organização humana. Aí, homens que escolhem homens. Agora existe a organização, ministério dado por Cristo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então é diferente. Lá é dado por Cristo esses dons. É diferente. São pessoas que são chamadas por Cristo, são capacitadas pelo Espírito Santo para exercerem um ministério. Agora não quer dizer que eles vão ter o nome na igreja de algum ministério. Muitas vezes a pessoa tem o ministério de Cristo, mas ele não é reconhecido pela igreja. Não tem título nenhum. Nem diácono é ainda. E lá para Deus ele é um apóstolo, ou ele é um profeta, ou ele é um evangelista, ou ele é um pastor, ou ele é um mestre. Para Deus ele é. Muitas vezes para a liderança não é. Porque a liderança às vezes tem até inveja, tem medo de colocar, de se destacar mais do que ele. Então, existe a organização humana e existe o chamado ali, o escolha de Cristo para colocar na igreja. Ah, todo pregador é evangelista? Não. Não, de jeito nenhum. Tem muito pregador que não sabe nem o que é ser um evangelista. Ele prega apenas. Ah, mas muitas almas aceitam. Sim. Depende. Por quê? As pessoas vêm à frente. Então, se elas foram emocionadas, se elas foram conduzidas a isso através de todo um estudo, de todo um trabalho para ser feito, as pessoas vêm. Mas não quer dizer que essa pessoa é um evangelista. Um evangelista é apaixonado por almas e não por dinheiro. Um evangelista é pessoa que estuda muito a Bíblia, ora muito, jejua muito. O evangelista tem um bom testemunho de crente. E ele não é aquele que só fim de semana que ele é evangelista, não. Todo o tempo ele está tentando ganhar almas. Toda parte que ele passa, ele está ali, tentando ganhar almas. É um apaixonado por almas. Não é só pregar nas igrejas. O evangelista é aquele que ganha muitas almas mesmo. É aquele que tem paixão mesmo pelas almas. É capaz de fazer qualquer coisa para ganhar almas. É diferente desses artistas de palco que tem por aí, pessoas que estão interessadas apenas em ganhar dinheiro. É muito diferente. E esses artistas podem ver que eles não têm dom do Espírito Santo. Não existem milagres nas suas pregações. Apenas o oba-oba, dança e tudo mais. Mas as manifestações sobrenaturais não acontecem. Um verdadeiro e legítimo evangelista não está interessado em hotel 5 estrelas, melhores restaurantes que existem. Não está interessado nisso, em altíssimos cachês. Não. O legítimo evangelista, ele é aquele homem que jejua muito, que ora muito, que estuda muito a palavra de Deus. Ele não vai para as cidades para fazer aí turismo, não. Ele não está interessado se lá na cidade tem mar, né? Se tem lá divertimentos, prédios bonitos ou parques. Ele não está interessado nisso, não. Ele está interessado em ganhar almas. Ele enxerga almas. Ele não está preocupado com altos salários. Ele sabe que Deus cuida dele. Ele não está interessado nessas coisas, não. Tome cuidado para identificar o legítimo evangelista. O legítimo evangelista conhece a palavra de Deus e ele tem uma mensagem cristocêntrica. Ele leva a pessoa a Cristo, assim como Filipe. Começou lá, Isaías levou então aquele homem a aceitar Jesus como Senhor e Salvador através do estudo da palavra de Deus. Ele conhecia, Filipe era um estudante da palavra de Deus.